o momento de ouvirmos a voz de Deus. Encerramos hoje o primeiro módulo, 3 lições nesta sequência de estudos bíblicos que nos levarão à teologia básica, aquilo que o apóstolo conhece e sabe por revelação. Eu vou passar neste curso durante 10 módulos. Você vai se formar em teologia. Cada módulo terá o seu diploma e você conta com o amor e a verdade de cada um ao chegar e dizer: eu completei as 13 aulas em nome de Jesus. Se você não completou, se faltou alguma, pode entrar no blog da igreja e fazer a reciclagem em nome de Jesus. O tema de hoje é a deidade de Cristo. Abra sua Bíblia em 1 Timóteo 3,16. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. Grande é o mistério. Vamos conhecer este mistério em nome de Jesus. Oremos a Deus. Pai amado e bendito, a glória do Criador está sobre esta igreja. Esta igreja é uma escola, a escola do Espírito Santo. É uma escola de profetas, é uma escola de revelação, é uma escola dos eleitos de Deus, é uma escola de pensadores. Aqui pensamos, aqui nos damos a liberdade de ouvir e de participar de um culto racional e de pensar e de absorver a palavra e de recebê-la pelo ouvido e permitir que esta palavra chegue ao coração e germine e dê frutos a 30, a 60 e a 100 por um da semente. Fala-nos esta noite deste grande mistério e o povo de Deus diga amém, amém e amém. Meus amados irmãos, minha família, santos preciosos, aqueles que têm a imagem e a semelhança de Deus. Eu estou aqui, estou também em meu nome, em nome da minha esposa amada, Bispo Roxana, que teve que ficar com os nossos filhinhos. Nós estamos os dois interligando pensamento, coração, para que a igreja receba da melhor forma possível um pacto perfeito. A minha esposa ama a graça de Deus e nós estamos num pensamento só, e fazer com que o povo de Deus cresça, porque nós estamos vivendo dias muito difíceis. As notícias estão aí. Nunca o evangelho foi tão humilhado, nunca se ouviu tantas guerras quanto nós estamos vendo. Então eu e minha esposa fizemos um pacto diante de Deus, ensinar o povo para que ninguém mais seja enganado. Um beijo para o meu amor e meu bem. Hoje nós estamos falando sobre a deidade de Cristo. Como a Bíblia diz que isto é um grande mistério, primeira coisa que você tem que saber, o que é um mistério? O mistério é algo que esteve oculto, estava escondido, e que aprove a Deus revelar. Então, para a graça de Deus, todos os mistérios têm que ser revelados. Nós não podemos continuar na ideia de que, mistério, é mistério, e ficar em mistério. O que Deus fez? Deus iluminou os olhos do nosso coração espiritual, tirou os véus de sobre o coração e revelou o que estava oculto. E uma das grandes revelações, talvez a maior revelação, é exatamente você compreender a deidade de Cristo. Surpreenda-se com o que eu lhe vou dizer. Toda a tradição evangélica, toda, começando pela Igreja Católica Apostólica Romana, toda a tradição cristã diz que existem 3 deuses.
Existe um Deus Pai, que é um velhinho de barbas. Existe um filho ensanguentado e uma pomba. Ora, estamos diante do maior absurdo, porque se existissem 3 deuses, nós seríamos politeístas, quando a Bíblia é monoteísta. A Bíblia é uma Bíblia de um só Deus. Então a primeira coisa que você tem que pensar, olha aí o pensamento da apostila. O propósito desse estudo é mostrarmos a divindade de Cristo, para entendermos que aquele que veio a este mundo como Filho de Deus, era Deus mesmo. A maior revelação que você precisa de ter hoje é você acreditar que o Deus que estava no trono se fez carne, habitou entre nós cheio de graça e de sabedoria, foi pregado, conforme a Bíblia diz, foi pregado, foi revelado, foi servido por anjos, morreu na cruz, foi ao túmulo, ressuscitou ao 3º dia e voltou para o trono. Porque só existe um Deus. Pastor, por que a tradição diz que existem 3? Chamada Trindade Celestial. Está na Bíblia esta expressão Trindade Celestial? Não. A falta de interpretação e a falta de conhecimento faz as pessoas pensarem que nós temos 3 deuses. A Bíblia deixa claro que no céu há um trono e está uma única pessoa no trono. Mas a tradição fala de 3. Então, pastor, o que existe na realidade? Existe um único Deus que se manifestou triunicamente. Então sim, um único Deus que se manifestou triunicamente. Por isso é que nós temos que lhe mostrar a deidade de Cristo, que Cristo é Deus. Então, a primeira coisa que a Bíblia diz aqui no ponto 1, a Bíblia estabelece claramente que há um só Deus. Amado, se fossem 3, nós seríamos politeístas. E a Bíblia é uma Bíblia de um só Deus. Veja o que diz lá em Deuteronômio 6, 4 a 9. Diz assim: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. O único Deus. Então, desde os tempos do Antigo Testamento, lá em Deuteronômio, o Senhor disse à igreja, gente, naquele tempo o povo judeu, ouça, não existem 3, 4, 10, 1, existe um único Deus. Ouça, Israel, trazendo para o pacto ouça a igreja de Jesus, ouça Deus, o nosso Deus é único. Marcos 12, 29 diz, respondeu Jesus, o principal, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. A tradição surpreende-se com isto. Diz que existem 3. A Bíblia diz não, é o único. Deuteronômio 32, 39. Vede agora que eu somente, mais nenhum Deus além de mim. Eu mato, eu faço viver, eu firo, eu saro, não há quem possa livrar alguém da minha mão. Olha, se desde o Antigo Testamento houvessem 3 deuses, ele diria assim, vede agora que nós somente, nenhum Deus além de nós. Estamos de acordo? Ele diz, eu somente, nenhum além de mim, porque eu. Esta revelação é importante por quê? Porque nós todos que passamos pela lei, fomos ensinados equivocadamente a servir a 3 deuses. Eu tenho dito isso aqui inúmeras vezes. Quantas vezes nas minhas horas e horas de oração eu orava 2 horas ao Pai, 2 horas ao Filho, 2 horas ao Espírito Santo. E às vezes eu só tinha tempo para orar 2 horas ao Pai. E eu achava que o Filho ficava com ciúmes. Então eu orava às vezes 2 horas ao Pai, 2 horas ao Filho. E o Espírito Santo eu achava que ficava batendo as asas e dizia, eu. A Bíblia deixa claro, não há outro Deus. Eu sou o único Deus. Jó 5,44. Como podeis crer vós, os que aceitais glória uns dos outros, e contudo, não procurais a glória que vem do Deus? Deus quer? Fale alto, Deus quer?
Pois claro, desde o Antigo Testamento o Senhor diz Deus único, Deus único, Deus único, Deus único. Então, onde está o mistério disto? É que, ponto 2, todos os nomes de Deus foram reunidos em Cristo. Olha o que diz Efésios 1:9. Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que se propusera em Cristo, de quê? De fazer convergir nele, em Jesus, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Então, todas as coisas do céu e da terra, todas as coisas estão convergindo para uma única pessoa, que é Jesus. É Jesus. Vamos ver isso em Colossenses 2:9. Porquanto nele, em Jesus, habita corporalmente, ou seja, no corpo de Jesus, estava o quê? Toda a plenitude da divindade. Então o que se passou? É que como ele é um Deus único, que se manifestou triunicamente, ele se manifestou na criação como Pai, na redenção como Filho, e no Pentecostes como Espírito Santo. Mas quando eu falo do Pai, eu estou falando do Filho. Quando eu falo do Filho, eu estou falando do Espírito Santo, porque o Deus é único, é o único Deus. Nele, em Cristo, habita corporalmente tudo que você imaginar de Deus, está na pessoa de Jesus. Pastor, então por que as igrejas cantam Jeová Jiré, Jeová Rafá, Jeová El Elohim? O que era isso, apóstolo? Isso eram manifestações de Deus no Antigo Pacto. Por exemplo, quando o Senhor curava alguém, o que o povo de Israel dizia? Oh Jeová Rafá, Deus que cura, o único Deus que cura. Então, quando Deus fazia alguma provisão, Jeová Jiré, Deus da provisão, Jeová Nissi, Deus que é a nossa vitória. Enfim, eram manifestações, eram títulos de um único Deus que se manifestava de forma a curar, a libertar, a dar vitória, a dar provisão. E cada uma destas manifestações tinha um nome de um único Deus. Imagine, quando você olha para mim, você diz assim, aqui está o apóstolo Miguel Ângelo. Eu sou uma única pessoa. Mas aqui não está só o apóstolo Miguel Ângelo. Aqui está o marido da Rosana, o pai da Ana, da Cris, do Miguel, do Felipe, do Davi, da Ana Laura, etc, 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 etc. Não sei mais quantos filhos eu tenho, mas uns 30, 40. Está na vossa frente um professor, está na tua frente um advogado. Mas eu sou uma única pessoa. Tem muitos que me conhecem como bispo, outros como apóstolo. Ainda tem gente aqui que me chama de evangelista. Mas eu sou uma única pessoa. Você está entendendo? Então, ponto número 3. O Filho de Deus que andou sobre a terra era Deus mesmo. Aqui está o centro nervoso da revelação. Olha o que diz em Isaías 9:6. Felipe, eu falei do teu nome, não falei? Ai, graças a Deus. Senão ele morre de desgosto. É que na mochila do Pacto da Graça vinha penduradinho ele. Pequenininho, agora já está maior que eu, mas era pequenininho. Então vamos lá ver. O Filho de Deus que andou sobre a terra era Deus mesmo. Isaías 9:6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros. E o seu nome será... Ele não disse os seus nomes... 2 meninos, 2 deuses, 3 deuses. Seu nome será: Ele é maravilhoso, Ele é conselheiro, Ele é o Deus forte, Ele é o Pai da eternidade, Ele é o príncipe da... Ele. Não disse eles, disse Ele. João 14, 8 a 11. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como é que tu dizes, mostra-nos o Pai? Está vendo? Eles não tinham revelação. Eles não conseguiam ver que em Jesus estava o Pai, estava o Espírito Santo, não conseguiam. Então,
não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim. Então, uma vez que eu começo a compreender isto, 2 Coríntios 5,19, a saber que Deus estava em Cristo. Quer dizer que o Cristo era Deus, reconciliando consigo o mundo. Então, quando eu começo a compreender que não há três, há um único, que se manifestou triunicamente, a primeira coisa que você é curado e que te dá uma paz tremenda nas tuas orações. Você não tem que dizer Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, El Shaddai, Rafa, Elohim, porque você não é judeu. Você tem que dizer Senhor Jesus Cristo, o grande eu sou, o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o juiz das minhas causas, o meu médico, o meu pastor. Mas tudo isso que eu sei dos nomes de Jesus se resume em Jesus Cristo. Qual é o nome do teu Deus? Nosso Senhor Jesus Cristo. Diga glória a Deus. Aleluia. João 10:30. Eu e o Pai somos um. Este é um mistério. É saber que naquela pessoa de Jesus estava o próprio Deus. Romanos 9:5 diz que deles são os patriarcas, dele descendo o Cristo segundo a carne. Mas o Cristo segundo a carne é sobre todos, é Deus bendito para todos sempre. Tanto quando as pessoas viam Jesus, pensavam que ele era o filho de Maria e de José. Mas na realidade a revelação da graça de Deus diz, não, ele era o Deus bendito. Isaías disse maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, rebento de raiz de Jessé. Ele é o cabeça da igreja, ele é a plenitude da divindade. Cristo, amado, nós estamos tratando do único Deus. Não estamos tratando de Alá, não estamos tratando de Gandhi, não estamos tratando de Buda, não estamos tratando de nenhum Aion. Nós estamos tratando do Deus da Bíblia Sagrada. Ele é Jesus, o único, o Senhor. Diga glória a Deus. Sabe, quando esta revelação veio ao meu coração, eu comecei a experimentar uma classe de paz, de alegria, de saber que eu agora estava me relacionando com quem eu cria e acreditava. Eu não estava me relacionando com São Judas Tadeu, Nossa Senhora de Fátima, a padroeira do Brasil, Aparecida. Esses deuses nunca existiram. Não estão na Bíblia, não existem. Eu só creio no que está na Bíblia. Se está na Bíblia, eu creio. Não está na Bíblia, é mentira. Então, ponto número 4, o mistério da piedade explica que aquele que se manifestou em carne como filho, foi Deus mesmo. Vamos ver em 1 Timóteo, não mais uma vez, 3,16. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Da palavra grega eusébia. Grande é o mistério da eusébia. Aquele que foi manifestado na carne, Jesus, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido em glória. Pastor, mas então as igrejas dizem que há três, por quê? Porque não conhecem a Bíblia. Hoje as igrejas conhecem sobre cabeças de gado, aviões, helicópteros, mas Bíblia, meu amado, que Bíblia que conhecem? João 1, primeiro capítulo 1 e 14. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era... Quer dizer que a palavra verbo do original é logos. Diz que era o logos. E quem é o verbo? Jesus. Depois diz o versículo 14. E o verbo, o logos, aquele que estava no início da criação, se fez carne. Está vendo? Deus se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Diz que o Logos, aquele que disse haja sol, lua, estrelas, mar, peixes, animais, pegou o barro, fez o homem,
No início o verbo era Deus, era Logos, era Jesus. E agora houve uma hora que esse verbo saiu do trono e se fez carne. Não está claro isso aqui? Claro, está claríssimo. Chama-se revelação. Isaías 7,14. Portanto o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará de Emanuel. O que quer dizer Emanuel? Deus conosco. Deus, o único Deus. Sabe, isto vai arrumar os teus pensamentos. Porque havia pessoas como eu, ficávamos perdidos na oração. É o pai, mas não é o pai, é o filho, é a pomba. Você acha que alguma vez o Espírito Santo poderia ser uma pomba, mano? Uma ave que você faz e ela se assusta, levanta voo, cai, anda desesperada. Você acha que o Espírito Santo era isso mesmo? Sim, apóstolo, mas quando o Espírito veio em forma corpórea de uma pomba. Sim, ali está ali é a forma de você ver como Deus é multiforme. Ouviu-se uma voz, este é o meu filho amado. Era multiforme sabedoria de Deus, mas estávamos ali diante do único Deus, porque Ele disse isso: quem me vê a mim, vê ao Pai, eu e o Pai somos um, eu estou no Pai, o Pai está em mim. É um mistério, que agora espero não seja mais mistério para você, porque Ele é Emanuel. Quem a virgem deu à luz foi o revestimento, porque Maria não teve participação de sangue, nem José. Maria era uma virgem. Então Deus usou o ventre de Maria como uma incubadora para gerar, para se gerar, para se gerar. Lembra o que foi dito a Maria? O que o anjo disse a Maria? Maria, você vai ter um filho. Ela disse, como? Eu não tive nenhuma relação com nenhum homem. Olha, pelo Espírito Santo. Eu? Sim. E como é que eu vou chamá-lo? Você não vai botar o nome, já está posto. O nome é Jesus. Ele é filho do Altíssimo. E Maria disse, cumpras. Cumpras? Quem eu sou eu para andar discutindo? Se Deus fez, disse, e agora? Cumpras. Então, esta facilidade de entender a palavra é revelação. João 8,58 diz isso, respondeu Jesus, em verdade eu vos digo, antes que Abraão existisse. Oh, essa é tremenda, hein? Porque ele disse que antes que Abraão existisse, eu sou. Quer dizer que aquele eu sou, quando Moisés perguntou, lá no monte do Sinai, Senhor, quem és tu, para que eu possa dizer ao meu povo? E Deus lá no meio da sarça disse, olha, diga ao povo, eu sou. E agora Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o pão, eu sou a água, eu sou a luz. Eu sou o Senhor, eu sou a ressurreição. Você sabe, por isso é que quando ele disse, mas antes de Abraão eu sou, então quer dizer que aquele que falou com Moisés, aquele que falou com Abraão, aquele que apareceu como Melquisedeque era Deus, era o próprio Deus. E quem era ele? Jesus Cristo, na criação. Então Paulo orou, ponto 5, para que a igreja entendesse o mistério de Deus, Pai e Cristo, que eram um. Colossenses 2, 1 e 9. Gostaria, pois, que soubesseis com grande luta venho mantendo por vós, pelos laudicenses, e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, eles tenham toda a riqueza da forte convicção, do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério, Deus, Cristo. Então você tem que compreender plenamente, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Então, disse Paulo, então que ninguém vos engane com raciocínios falados. O que Paulo estava dizendo? Que ninguém vos engane que existem 3 deuses, porque não há. Só existe um Deus. Agora, Paulo disse, olha, há 2000 anos Paulo disse, eu tenho uma luta grande com os laodicenses, porque eles têm que compreender o mistério de Cristo, Deus. Que Cristo é Deus. A deidade de Cristo, a divindade de Cristo. Depois diz em Efésios 3, 1 a 6. Por esta causa eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós gentios,
se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada a vós outros, pois que segundo uma revelação me foi dada a conhecer o mistério. Veja só como é importante. Paulo diz, segundo uma revelação me foi dada a conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco resumidamente. Depois, esse mistério diz, pelo qual quando ledes podeis compreender o meu discernimento que eu tenho do mistério de Cristo. Qual é o mistério? O qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas do Espírito Santo. A saber, que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo, co-participantes da promessa de Cristo Jesus por meio do Evangelho. Então, Paulo estava dizendo, você tem que compreender que a mim me foi dada a revelação de um mistério. O mistério de Deus. Cristo é Deus. Isto vai lhe dar paz na sua oração. Você vai se tranquilizar em relação a saber com quem você está falando, orando, dizimando, ofertando ou cultuando. Ele é Jesus. Agora diz o ponto 6, a Bíblia diz que Cristo sentou à destra de Deus no céu, destra ou mão direita. O que significa? Porque o problema da lei é que diz assim, é que Jesus está sentado à mão direita, à destra, né? O que isso quer dizer? Mão direita ou destra significa na máxima autoridade do pleno poder de Deus. Então Marcos 14:60. Levantando-se como sumo sacerdote no meio, perguntou a Jesus, nada respondes ao que estes depõem contra ti? Ele, porém, guardou silêncio e nada respondeu. Tornou a interrogá-lo o sumo sacerdote e disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus bendito? Jesus respondeu, eu sou. Eu gosto dessa expressão. O grande eu sou. Os americanos usam esta expressão, the great I am. O grande eu sou. O Filho do homem, eu sou e vereis o Filho do homem assentado à direita do Todo-Poderoso. Pastor, então não é à direita, é que a expressão à direita, mão direita ou destra, do original grego, quer dizer, investido no pleno poder e autoridade. Deus não tem a mão como a minha ou como a sua. Não existe uma pessoa e a mão direita dele está outra pessoa aqui ensanguentada. Não, é que mão direita ou destra significa investido da plena autoridade e poder. Atos 5:31 diz assim, Deus porém com a sua destra, o que é destra? No seu pleno poder e autoridade o exaltou. Depois dizem, Salmo 118:15, nas tendas dos justos a voz de júbilo e de salvação, a destra do Senhor faz proezas. Ou seja, o pleno poder e autoridade de Deus faz proezas. Pastor, quer dizer que então quando há uma proeza na igreja, há pouco nós lemos aqui um papel que tinha uma pessoa em coma, e nós oramos aqui na igreja, quem foi que fez esta proeza? A destra, o pleno poder e autoridade de Deus fazem o milagre. Não toque na glória de Deus, porque quem faz a proeza é o poder de Deus. E agora, segundo o poder de Deus, receba na tua vida o grande milagre que você precisa. A solução desse problema, essas marcas que precisam ser arrancadas de sofrimento, de angústia, de medo, de tensão, de problema quanto ao futuro, receba agora, e a destra de Deus fará a proeza acontecer. Diga glória a Deus. Ponto número 7. A Bíblia em Apocalipse nos fala de um trono do céu e alguém assentado nele. Apocalipse 4:2 diz assim, imediatamente eu me achei em espírito e eis armado no céu um trono. Então aqui não são 3 tronos. Mas pastor, mas a igreja católica vê 3 tronos. Ai, mas a igreja católica vê muita coisa. Vê até pedofilia que não vê. Vê muita bagunça, vê. Você sabe como é que foi em Portugal? Quando a república foi implantada e a monarquia deixou de sustentar a igreja, o que eles fizeram? Criaram lá uma santa que nunca existiu. E agarraram 3 pastorzinhos que disseram que viram e clausuraram-nos, já morreram e nunca ninguém viu nada, meu amado. Porque no trono, só há um trono nos céus. E alguém
alguém. Quem é esse alguém que está no trono? Jesus. Está no pleno poder e autoridade? Está. Então ele está à destra, está à direita. Por isso é que diz isso. Apocalipse 22, 1 a 3. Então me mostrou um rio de água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Sai do trono de Deus, do trono. Um trono, não é dos tronos, um trono. E quem era o Deus? Era o Cordeiro. E quem era o Cordeiro? Jesus. É simples. Apocalipse 3, 21. Então, Apocalipse: ao vencedor dar-lhe-ei de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Pastor, mas aqui não diz o Pai tem um trono. Não, é que ele e o Pai são um. Ele está sentado e o Pai está nele, ele está no Pai. Pastor, então isto aqui é um mistério que tinha que ser revelado. Isto é um mistério que tinha que ser revelado. Sentar-se comigo no meu trono, assim como o meu Pai no seu trono. Só que ele e o Pai são um. E no trono, no céu, só há um trono. Este é um mistério. É acreditar na deidade de Cristo. É tirar a confusão da mente e do coração. Colossenses 3, 1 a 3. Portanto, fostes ressuscitados juntamente com Cristo. Diga amém. Juntamente com Cristo. Buscai as coisas lá do alto onde Cristo vive. Ah, é? Cristo vive lá no alto, no trono, assentado à direita de Deus. À direita. Destra. Pleno poder e autoridade. Depois ele diz: pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida... Ué, pastor, peraí, mas morri como eu estou aqui esta noite. Mas você morreu para o pecado, morreu para o mundo, morreu para o diabo, morreu para o inferno, morreu para o que tinha que morrer. Quando Cristo morreu, você morreu. Quando Cristo ressuscitou, você foi ressuscitado. Quando Cristo foi batizado, você foi batizado. Quando Cristo saiu do batismo, você saiu do batismo com Cristo. Isto é simples. Morrer se a vossa vida está oculta. A vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quer dizer que o Cristo que está em mim e em você é Deus. Depois, João 3,13. Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem, que está no céu. Então, ninguém subiu se primeiro não tivesse descido. Quem é que estava lá em cima? Jesus. Ele desceu, se fez carne e voltou, porque o lugar dele é o trono. João 6,62. Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? Ele está subindo para o lugar onde ele primeiro estava. Ele estava lá, desceu e depois subiu. Quer dizer que o Deus, na manifestação da criação, que é chamado a manifestação do Pai, era o próprio Cristo, porque depois ele se fez carne. Ele, o Logos, se fez carne. Ele estava lá e desceu. E depois voltou. Pastor, e como é que ele deixou a sua manifestação agora? Ele deixou a manifestação agora como? Através do Espírito Santo. Porque Paulo disse: o Espírito é o Senhor. E onde agora o Espírito Santo habita? No nosso corpo. A Bíblia diz: não sabeis vós que sois santuário de Deus e que o Espírito Santo habita em vós? Então, ele se manifestou na criação como Pai, na redenção como Filho, e no dia de Pentecostes no Espírito Santo. O Deus que estava no trono se fez carne. Aqui embaixo cumpriu a sua missão. Filipe se questionou. Ele disse: puxa, mas nós queremos é Jeová. Nós queremos saber quem é o Pai. Quem era aquela manifestação do Antigo Testamento. E Jesus disse: olha, Jeová, as diversas manifestações de Jeová sou eu. Sabe o que fizeram com ele? Atiraram-lhe pedras. Quando ele disse isso, os discípulos jogaram pedras e as pessoas: como é que pode? Ele não tem nem 50 anos, vem agora dizer que era de Abraão, antes de Abraão. Como é que pode? Pegaram pedras e tascaram.
Foi como fizeram comigo. Quando Deus começou a iluminar os olhos do meu coração e a compreender, quando Deus começou a mostrar o caminho da eternidade, quando Deus começou a mostrar que esta igreja era guardiã das verdades da graça de Deus, meu amado, em 1990, 95, você não imagina pelo que eu passei. Brasília inteiro se virou contra mim. Uma igreja mandou me matar. Eu vi mais de 100 tiros num carro, me destruíram um carro todo, quase mataram a minha família. E Deus me disse: sabe o que é reforma, Miguel? Reforma é isso. Você pega numa casa, vou reformar a minha casa. Aí começa, vou tirar só a tinta. Aí você tira a tinta, mas os tubos estão estragados. Mas o cabo elétrico já enferrujou. A torneira. E você tem que desmanchar tudo. Tem que arrancar, destruir, arruinar, para depois edificar e plantar. Isso é um trabalho reformista, meu amado. Agarraram Martinho Lutero e João Calvino e deram um pontapé que os homens morreram cedo. Só que Deus foi bom. Em 1986, quando a Igreja Reformada Alemã, chegou ao nosso ministério, eu perguntei a Deus: por que o Senhor então não faz esse trabalho com fulano ou com fulano e com fulano e vem fazer comigo? E Deus disse: Miguel, eu vou fazer contigo por várias razões. Primeiro, você é feito segundo o meu coração. Segundo lugar, eu já pré-anunciei aos profetas o que seria o teu ministério. Terceiro lugar, você, desculpa a expressão, ninguém saia da igreja, tá bom? Não se levante. Você não tem rabo de palha com ninguém. Você não é associado ao tráfico, à lavagem de dinheiro, ao branqueamento de capitais, às cabeças de gado, como hoje estão aí à mostra. Você não é, você tem temor de Deus, você me teme, Miguel Ângelo. Você me ama como você ama acima de você. É contigo que eu quero. É com você que eu quero. E Deus sabe. Deus sabe que eu tive que perder grande parte dos meus amigos por causa da graça. Deus sabe que eu tive que me afastar das convenções, dos pactos, dos jejuns, das vigílias, para que a verdade da graça de Deus permanecesse. E aqueles que pareciam ser de maior influência, não importa, Deus não olha o exterior do homem, nunca me acrescentaram nada. Passaram-se anos, e a graça de Deus está aqui novamente, amado. Não caímos nem à direita nem à esquerda, porque o mundo está precisando de homens íntegros, mulheres íntegras, pessoas que amem a Deus, pessoas que têm compromisso com Deus, pessoas verdadeiras, éticas, pessoas que não mintam, pessoas que ponham a mão no arado, pessoas que não se envergonhem, chegam na sua empresa, no seu escritório, no seu lugar de trabalho, no seu bairro, mostrem a Bíblia, digam que são de Jesus. O mundo está precisando disso, amado. Está cheio de mentira, de engano, cheio de falcatruas por todo lado, meu amado. Mas Deus foi sábio. E sabe o que Deus fez? Eu investi com o dinheiro desta igreja milhões em livros em espanhol, em inglês, francês, italiano e alemão. E Deus dizia: põe livro em alemão. Mas alemão, mas eu não sei falar alemão. Para quê? Prepara livros em alemão. Agora em espanhol, agora em italiano, agora em francês, agora em inglês. E nós temos aí armazéns lotados. E Deus disse: haverá uma hora que os alemães beberão desta água e precisarão do livro em alemão. Os italianos, os ingleses, os americanos, sabe, os franceses, os hispânicos. E a hora está chegando, meu amado. Esta é a última reforma protestante. E quando chegar a plenitude dos gentios, eu lhe digo uma coisa: Jesus vai voltar, vai se ouvir a 7ª trombeta, e diz que num piscar de olhos, no meio das nuvens, Ele virá em glória para levar a sua igreja, e os mortos em Cristo ressuscitarão, e viveremos numa nova terra e no novo céu para sempre. Quem crê, diga amém, meu amado. Quem não crê, que se cuide. Quem não crê, que se cuide. Palavra final. A Bíblia estabelece que há um só Deus verdadeiro. Em 1 João 5,20 diz isto: também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. Estamos no verdadeiro. Quem é o verdadeiro? Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna.
Hebreus 13:8 diz: Jesus Cristo ontem, lá no Antigo Testamento, hoje, antigo na criação, hoje na redenção, e o mesmo será para sempre, através do Espírito Santo. Então, se é para sempre, então concluímos que Jesus Cristo é o Deus Jeová feito carne. Agora o nome de Jesus está sobre todo nome. Filipenses 2:9-11 diz isso. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, Ele deu um nome, o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus, para que ao nome de Jesus, diga o nome de Jesus, diga o nome de Jesus, se dobra o joelho, a doença, o câncer, a crise, o problema, a mentira, se dobre tudo, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua, ela pode ser em alemão, em árabe, em indiano, em português, em inglês, em espanhol, em francês ou italiano, toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Deus Pai. E a igreja diga: glória a Deus. Pastor, mas por que o irmão está aí tão entusiasmado? Porque eu sei em quem tenho crido, meu amado. Eu termino sobre Judas 4, e diz a palavra: certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios, que transformam em libertinagem a graça, que dizem assim: já que sou salvo eu posso pecar, já que sou predestinado eu posso beber, posso fornicar, posso roubar. Diz: são homens ímpios, transformam em libertinagem a graça do nosso Deus, e negam quem? O nosso, diga agora comigo, o único. Meu amado, eu não estou vendo entusiasmo nenhum, pelo amor de Deus, me ajude. Negam o nosso soberano e Senhor. Quem é Ele? Jesus. Quem é Ele? Quem é Ele? E ao seu nome, e ao seu nome toda a glória. Muito obrigado a você que terminou o primeiro módulo. Temos um caminho longo. Não tire a mão do arado, não tire a mão do arado, amado. Você não pode tirar a mão. Quem tira a mão no arado e olha para trás não é digno de entrar no reino do céu. Nós não somos dos que retrocedem. Obrigado, amado, você ter dado ouvidos à voz de Deus e ter se engajado com o seu apóstolo num projeto de salvação do mundo. Que Deus seja louvado e a tua vida abençoada por isso. Amém? Vamos todos ficar de pé. Glória a Deus. Hoje eu sinto a presença de Deus. Sinto a presença de Deus. Bispo, sinto a presença. Minha bispa Mércia, venha dar a bênção final. A bispa vai amanhã. Olha, meu coração está constrangido neste momento, mas eu sei que a bispa vai na força do Senhor. Portugal, muita gente está assistindo, que vão lhe amar muito, vão querer muito a sua vida. Levantem as mãos para o altar. Vamos agradecer a Deus por esta noite maravilhosa. Senhor, nós te louvamos, Pai, te agradecemos, Deus, porque sabemos que esta revelação não é para todos. Que nós fomos, Senhor, privilegiados, Senhor, de receber esta palavra revelada aos nossos corações. Por isso cremos que sairemos deste lindo santuário, debaixo desta cobertura e deste manto profético e apostólico da graça de Deus. Vai em paz, vai feliz, que a graça, a paz, as misericórdias e as doces consolações do Espírito Santo sejam hoje com todos, em nome de Jesus. Vai em paz, vai feliz, um final de semana abençoado para a glória de Deus.